Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. No ar, o nosso Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Mais um capítulo da novela que estamos aguardando em relação à decisão da companhia Latam sobre a instalação do Hub, que é esse ponto de conexão entre vários aeroportos do mundo inteiro, onde os aviões pousarão, se for decidido pelo nosso lugar, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, São Gonçalo do Amarante. Nós teremos aí a perspectiva de geração de emprego e renda, né? Só de empregos, por exemplo, algo em torno de 10 mil empregos gerados, investimento mais de R$1 bilhão que deve ser feito pela companhia. O capítulo novo diz respeito a uma nova análise que foi divulgada por uma das empresas que estava prestando uma consultoria à empresa Latam, e essa consultoria traz um resultado dando mais chances, mais vantagens pelo seu resultado final aos estados de Fortaleza e também do Rio Grande do Norte, em relação ao estado de Pernambuco, que também está na disputa. Por quê? Devido às condições internas do próprio aeroporto, condição de possibilidades de expansão, de alargamento das suas estruturas internas para atender a esse grande fluxo de passageiros e cargas que vai ser instalado em qualquer um desses três estados. Então, de acordo com esse novo estudo, na competição fica Rio Grande do Norte e Ceará mais próximo da conquista. E eu ainda arriscaria dizer, né, se fosse do ponto de vista político, nós teríamos talvez até perdido, porque a nossa classe política comparada dos demais estados tem um peso muito menor, inclusive populacionalmente falando também, a expressão é menor quando se observa Brasil como um todo. Mas, do ponto de vista técnico, inclusive por conhecer, de acordo com até o que eu havia comentado ontem aqui no nosso programa, por conhecer o aeroporto de Fortaleza, dá para dizer que a nossa chance é muito maior do que o próprio aeroporto desse outro estado. Justamente pela nossa condição geográfica, pelas instalações internas do próprio aeroporto e pela disponibilidade e já contando com ações efetivas anteriormente acordadas pelo governador Robson Faria junto às empresas, com a presença do secretário de Turismo, Rui Gaspar, a disposição realmente de tomar medidas que boa parte já foram tomadas para assegurar que o aeroporto possa sofrer qualquer necessidade de incremento diante da contrapartida que viria com o Estado. Não de obras dentro do aeroporto, mas as obras de acesso e também um fato muito importante que nos colocou nessa competição, porque até então estávamos de fora, foi a decisão do governador Robson Faria de reduzir o querosene de aviação, que ficou sendo um atrativo importante, um peso importante, sobretudo nesse momento de crise, de alta de combustíveis e tantas outras coisas, para o querosene de aviação. Essa redução do ICMS no querosene de aviação é um ponto fundamental para essa perspectiva de conquista que temos de instalação desse hub da TAM, da companhia Latam, no nosso estado do Rio Grande do Norte, na cidade de São Gonçalo do Amarante. Importante para criar novas portas, novas aberturas, que implementará a perspectiva de mais fluxo de turistas para o nosso estado. E também para nós aqui que quisermos deste lugar irmos para qualquer outra parte do mundo, haverá muitas facilidades, como também não só possibilidades e portas abertas diretas para outros lugares, mas também do ponto de vista do custo financeiro de aviões que pousarão aqui para daqui irem para outros lugares, e essa perna daqui para outro lugar pode ser vendida mais barata, né? Então, a perspectiva do turismo se dá também. Muita gente fala, mas se não for concluído o acesso, não dá para instalar o hub da TAM aqui, porque isso atrapalharia a questão de turistas, de fluxo turístico. Mas, na verdade, nós sabemos que uma grande maioria daqueles que estarão passando de avião, que vão pousar aqui para daqui irem para outros lugares, praticamente nem vão descer do aeroporto. Agora, a vantagem é exatamente que com essas conexões estabelecidas, as empresas de turismo daqui e empresas de turismo de fora poderão vender, né, e trocar informações, ideias, pacotes turísticos para fomentar o turismo aqui e em outros lugares também, né, como polo emissor ou receptor de turistas. Aí onde está realmente nossa grande vantagem competitiva, além dessa questão do incentivo no querosene de aviação. Então, hoje no Boa Tarde Cidadão, que já está no ar,
que é sexta-feira, né? Sexta da Saúde, vamos aqui receber o homem que cuida, faz praticamente o raio-x, né, do DNA, aqui de todos nós aqui do Rio Grande do Norte, da DNA Center, conosco o Roberto Chaves, que ele é farmacêutico, bioquímico e também especialista em hematologia. Vamos falar aqui sobre novos tipos de exames que auxiliam, inclusive, no próprio emagrecimento e apontam vários caminhos de possíveis doenças que podem ser encontradas no futuro. E você vai poder participar conosco ao vivo no 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. E no finalzinho do programa, detalhes, informações a respeito de agenda cultural. Boa tarde, cidadão, está começando. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Picanha suína temperada grill Beef Buff, quilo 13,90. Samsung Prime G530 Dual, 10,64,90. Cerveja Skol 12 de 350 ml, R$26,28. Na compra de 2 packs, ganhe 30% de desconto no segundo. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Até o próximo domingo acontece aqui no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, a Festa do Boi. E eu estou aqui com Alexandre Chaves, um dos diretores da NORC, para falar um pouquinho dessa festa tão tradicional aqui no estado, né, Alexandre? É verdade, amiga. São 53 anos de muita alegria que abrimos os portões para você que está em casa vir aqui brincar um pouco no parque, assistir o leilão, brincar na arena de shows, visitar as baias, os pavilhões, onde vocês vão encontrar e reencontrar com vários amigos do interior, da capital. É um ambiente seguro, bem iluminado. Venha pra cá e vamos curtir essa grande festa dos nossos 53 anos. Festa do Boi 2015. A maior de todos os tempos. Realização Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a NORC. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde, cidadão, nesta sexta-feira, que é dia de falar sobre a minha, a sua, nossa saúde. Nesta Sexta da Saúde, vamos conversar com o farmacêutico bioquímico, né, que é especialista em hematologia, Roberto Chaves, e ele vai compartilhar muita informação importante sobre novos tipos de exames já disponíveis no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Roberto Chaves, ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. Estamos aqui à disposição para falar um pouco sobre os exames mais especializados que nós fazemos, que é na área de genética, e que está disponível para todo cidadão norte-rio-grandense. E quem está em casa nos acompanhando pode participar com a gente. O telefone vai ficar para você aí na telinha, no 999827916, para você interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte, pelo WhatsApp ou mesmo por mensagem de texto. Roberto Chaves, o que é painel genômico? Painel genômico, ele é um nome dado, né, a todo e qualquer exame que você avalie diversos genes do organismo. Nós fazemos painéis genômicos para diversas, seja para estudar doenças cardiovasculares, seja para estudar alguns tipos de câncer, seja para estudar uma viabilidade melhor de gravidez quando uma mulher tem dificuldade de engravidar. E o mais novo painel genômico que a gente lançou no mercado natalense é o painel genômico de resposta à nutrição, dietética e exercício. A gente, através da identificação do gene, das alterações genéticas que ocorram, a gente consegue individualizar melhor a dieta e individualizar melhor o exercício. É um exame interessante para aquelas pessoas que são disciplinadas, que querem emagrecer ou que não estão conseguindo emagrecer, e a gente individualiza a alimentação e o exercício.
Muito bem, até quero mandar um abraço aqui para um amigo que é um exemplo vivo disso daí, Eric Gugel, lá da Executiva Propaganda, nos deu a ideia dessa entrevista, inclusive. Ele como um dos pacientes que acabou fazendo esse exame, né? E hoje, por coincidência, estive lá na agência, a turma toda comentando que ele emagreceu bastante, né? Eric estava precisando emagrecer e ele nos procurou. E foi uma das pessoas que tem incentivado muito, e ele é disciplinado, precisa de disciplina, porque o que acontece? O gene não vai ser mudado, o que vai mudar é o ambiente. Então eu digo, nós dissemos através do exame, tal gene tem uma alteração que leva a você a ter uma resposta pequena num determinado exercício. Então muda o exercício, então você vai mudar o ambiente. Alguns alimentos podem engordar mais do que outros. E aí, uma junção de um personal e aí, alguns alimentos podem engordar mais para algumas pessoas e para outras não. O que vai dizer é esse raio-x do DNA para essa área específica de alimentação, por exemplo. Essa é a grande diferença. Então, o resultado desse exame, ele precisa ser bem avaliado por um nutricionista e por um personal. Então, você tem o resultado do exame. Com esse resultado, você vai ao nutricionista, o nutricionista vai, através da identificação das alterações genéticas, ele vai individualizar a sua nutrição e também o personal, ele vai individualizar o seu exercício, porque muitas vezes você não dá resposta em determinados exercícios. Muito bacana. Já temos perguntas de telespectadores aí na telinha, né? Vamos lá, a primeira pergunta de hoje. A partir de que idade é possível fazer este exame? Bianca Fagundes, do Petrópolis, Natal. A partir do momento em que a gente consiga tirar saliva até da criança. Isso é muito interessante. Que interessante. Você fazer eu estava imaginando que fosse através da coleta de sangue, não é exame de sangue? Não, é da própria saliva. Super tranquilo, até para uma criança. A gente tem feito exames de algumas crianças, sim. Porque aquelas crianças que já têm tendência a serem gordinhas, as mães já estão fazendo, para que você já comece a habituar ela, desde criança, a não comer determinados alimentos. E também tem mãe, a gente sabe, que acaba dando confete, chiclete, pastilha, refrigerante, tanta coisa gordurosa para a criança desde novinha, né? Isso é triste, né? Acaba com a alimentação, já começa ruim, né? Agora, uma curiosidade, eu gostaria de perguntar a você, e daqui a pouco tem mais perguntas também, mas antes, muito se falava antigamente, né, até naqueles filmes que trabalhava mais a questão lado criminal, não sei o que e tal, de repente se encontrava um fio de cabelo e a partir daquele fio de cabelo se identificava quem era o bandido, quem era o assassino, por exemplo, aquilo ali na cena do crime. Como é que funciona os outros tipos de exames hoje que estão presentes na DNA Center? É possível identificar a partir não só da saliva, mas seja de amostra de sangue, ou seja mesmo, digamos assim, de um fio de cabelo, quem é digamos assim, o possuidor daquele material? É o que a gente chama de identificação de um vínculo, né? Isso. A identificação humana, propriamente dita. A gente pode fazer o exame de DNA de qualquer material que tenha uma célula e que tenha um núcleo e que tenha lá dentro o DNA. Então, a gente pode fazer sim de uma mancha de crime, a gente pode fazer de um fio de cabelo, principalmente o fio de cabelo que tenha o bulbo capilar, certo? A raiz do bulbo capilar. Então, os testes de paternidade, quando é necessário fazer de cabelo, precisa ter a raizinha. Às vezes a gente recebe muito paciente... Né? De ambos, de todos. De ambos. Porque a gente recebe muitas vezes pacientes que chegam lá com um saco de cabelo de uma criança e não tirou a raiz. Então, às vezes, a gente não consegue dar a resposta. De mancha de sangue, de mancha em caco de vidro, às vezes a gente já fez casos em que descobriu o criminoso através de uma mancha de sangue no caco de vidro em cima do muro. Isso é solicitado pela polícia ou um cidadão comum que de repente não conseguiu ver uma possível investigação da polícia caminhando, ele tem algum material, ele pode procurar direto a DNA Center e a DNA Center realiza esse tipo de exame? A realização técnica dos exames, a gente já faz isso desde 2000, a gente está completando agora em outubro, 15 anos aqui no Rio Grande do Norte. E muitos exames, há um certo tempo, alguns exames o ITEP mandávamos para a gente resolver, tá? Hoje, eu acho que hoje não. Hoje a parte criminal a gente não tem feito porque demandas do ITEP não têm chegado para nós. Porque a parte criminal é
tem que ser ordenada por um juiz ou saindo do ITEP para a gente. Há um certo tempo foram feitos alguns exames, agora não, agora está mais parado. Os exames já estão sendo resolvidos por lá, acho que vão para outros estados. Muito bem. Tem mais participação do telespectador. Pergunta na telinha agora, vamos ver quem é o próximo. Heitor Magalhães, do Tirol, Natal. Ouvi dizer que nem todas as pessoas podem fazer esse exame, inclusive não foi feito testes com todas as raças, isso é verdade? Na realidade, esse estudo pode ser feito sim para todas as pessoas. No entanto, alguns genes que estão aí analisados, a gente diz qual foi a população que foi estudada e qual a resposta que ele tem. Para algumas raças, sim, para alguns uma quantidade de população, não tem estudos relacionados, mas como são 140 genes analisados, a gente detecta e diz para cada raça, para cada conjunto populacional, qual foi os estudos científicos que levaram a esses dados. Muito bem. Temos mais participação do telespectador, conversando hoje no Boa Tarde Cidadão, nesta sexta-feira, que é dia de cuidar da sua saúde. Na Sexta da Saúde do Boa Tarde Cidadão, hoje recebemos aqui conosco, né, um especialista nesse assunto da DNA Center, que é o Roberto Chaves, né, que é hematologista, farmacêutico, especialista em hematologia, né, farmacêutico bioquímico aqui no Boa Tarde Cidadão. Então vamos lá, próxima pergunta de telespectador. Arthur Souza, de Ponta Negra, Natal. Quanto custa um exame desses, se ele é específico para a preparação física de quem quer emagrecer fazendo exercício ou para quem não pratica nada também é possível? Como eu disse, esse exame ele é interessante para pessoas disciplinadas. Não vejo a possibilidade de alguém só com alimentação está emagrecendo. É importante a mudança da alimentação e também o exercício físico. É claro, só com alimentação você vai conseguir fazer uma redução, uma redução de peso, mas para manter e também para melhorar a nossa saúde, o exercício é fundamental. Você pode até ter um mapeamento, mas não vai ter funcionalidade nenhuma se você não tomar as medidas recomendadas pelo estudo, né? É disciplina. Querer mudar hábito de vida. Na realidade, o exame, o objetivo é determinar que hábito melhor de vida você venha ter para ter resposta no emagrecimento e também ter a melhor resposta de exercício, para também não... E principalmente para as pessoas que não gostam muito de fazer exercício. Vamos fazer o exercício mais direcionado. Muito bem, estamos ao vivo no Boa Tarde Cidadão de hoje, nesta Sexta-feira da Saúde, conversando com o Roberto Chaves, que é do DNA Center, e conosco compartilhando informações importantes aqui sobre novos exames que podem clarear muito, né, o seu interior. Não raio-x de outra forma que a gente tem em relação às nossas tendências, sobretudo na área da saúde. Vamos a um breve intervalo, vá fazendo a sua pergunta por mensagem de texto ou WhatsApp no 999827916, que daqui a pouquinho a gente volta. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Picanha suína temperada Grill Beef Buff, quilo 13,90. Samsung Prime G530 Dual, 10,64,90. Cerveja Skol 12 de 350 ml, R$ 26,28. Na compra de 2 packs, ganhe 30% de desconto no segundo. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar. Estamos continuando nessa entrevista com o Roberto Chaves, nesta sexta-feira, que é Sexta da Saúde. Sobre saúde, daqui a pouquinho tem um recado para você da Drogaria Saúde. Fique ligado, viu? Suplementos aí, tem uma informação muito importante para você. Já tem mais perguntas do telespectador chegando, né? Mas antes, muito bem, chegou para mim a informação aqui da Drogaria Saúde. Olha só que interessante, este dado que a Drogaria traz para você. Caminhada, corrida, musculação já passaram o futebol como esporte mais praticado no Brasil. A pesquisa foi realizada pelo IBOP no ano passado. Pois é.
Então, nada mais importante do que complementar a prática esportiva com um bom suplemento. Bom não, excelente. E que só na Drogaria Saúde você pode comprar com super desconto de 20%. Pois é, isto mesmo, toda a linha de suplementos Vox com 20% de desconto só na Drogaria Saúde. E você já sabe que tem sempre uma Drogaria Saúde perto de você, lá no Jiqui, Nova Parnamirim, Alô Candelária, Bairro Nordeste e também Alecrim. Em qualquer uma das lojas da Drogaria Saúde, você encontra a linha de suplementos Vox com 20% de desconto. É um super desconto, hein? Então, dá logo uma passadinha na Drogaria Saúde e aproveita, porque suplementos Vox com 20% de desconto é só na Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. Ligue e confira esta e outras ofertas no 3232-3000 na Drogaria Saúde. E agora a pergunta que faço aqui para o Roberto Chaves, da DNA Center, né? Tem aqui uma informação, pergunta interessante, telespectador. Se esses exames de DNA podem ser feitos por planos de saúde? Infelizmente, não. Nenhum plano hoje contempla esse tipo de exame, já que ele não está relacionado com doença, né? E sim com saúde. Na verdade. Em vez de incentivar-se a prevenção, na verdade, né? Porque o custo é bem menor, mas... E interessante que dentro desse exame, por exemplo, a gente consegue saber se o cara vai ter um colesterol elevado, se a pessoa vai ter um problema de insulina, se a pessoa vai ter problema de glicose, de pressão arterial. E seria muito interessante para os planos de saúde bancar esse tipo de exame para prevenir muitas doenças no futuro. Pois é. E quanto custa esse exame aproximadamente, que foi a outra parte da pergunta do telespectador? Esse exame, ele custa aproximadamente em torno de R$ 2.500. E em quanto tempo tem o resultado dele? Esse resultado em torno de 45 dias. 45 dias. É. Muito bem. Tem mais pergunta na telinha de telespectadores. Vamos lá. Com o exame de sangue é possível saber se tenho condições de emagrecer sem cirurgias? Pois faço regime como pouco e também continuo gorda. Estou há 1 ano na academia, mas não consigo emagrecer de jeito nenhum. Ellen Feitosa, de Capim Macio. Esse é o paciente ideal para ser feito o exame. É aquele paciente que está fazendo uma dieta, está fazendo exercícios e não está conseguindo emagrecer. Esse paciente é interessante que ele faça o exame e que ele procure um nutricionista que saiba interpretar o exame e tenha também na sua academia pessoas que saibam interpretar o exame para que faça uma dieta individualizada e os exercícios individualizados. Porque muitas vezes você está fazendo uma dieta que não é específica só para você. Pois é, né? É como a diferença de você treinar sozinho na academia e treinar com o personal trainer, que é bem diferente porque ele vai planejar exercícios específicos para você, como isso facilitaria muito o trabalho das nutricionistas. Tanto é que a gente tem sido procurado para fazer esse exame por algumas pessoas e eu tenho pedido, né? Não posso obrigar, mas eu tenho pedido para todas as pessoas que vão fazer o exame que já faça uma consulta com um nutricionista que saiba interpretar o exame para que você tenha uma melhor resposta do resultado. E esse exame nos Estados Unidos, na Europa, você mesmo faz. Ah, é? De que maneira? Você liga para o laboratório manda para você uma cápsulazinha para fazer a coleta, manda de volta para você. Sem burocracia. Sem burocracia nenhuma, certo? Mas é interessante que saia com o resultado e vá para o nutricionista para ter a melhor resposta do exame. Perfeito. Pergunta aqui da Janaína Macedo, que nos acompanha em Ponta Negra, Natal. Ela gostaria de saber em quanto tempo sai um exame de DNA para saber paternidade e o que é necessário se recolher como amostra. Para o teste de paternidade, é o exame mais simples de DNA que nós fazemos hoje. Ele está saindo em torno, no máximo, de 10 dias, podendo sair até em 24 horas. E as principais amostras que nós colhemos é o sangue, né, uma gotinha de sangue igual, como se faz um testezinho de glicose, ou saliva.
Muito bem. São os principais. Caso, por exemplo, se queira comprovar paternidade em relação ao pai que tenha falecido, porventura, pode se retirar, digamos assim, exumando-se o corpo naturalmente, alguma amostra daquela pessoa, seja de um osso, um fio de cabelo, algo desse tipo, para se utilizar como comprovação? Para casos em que o pai já morreu, existem duas saídas. Uma é a exumação, que é uma coisa mais traumática, né? Precisa de autorização judicial, precisa no momento de a gente saber que material fazer a coleta lá, mas isso é tranquilo, é feito. Mas a gente pode fazer o que chama de reconstrução genética, através de irmãos do suposto pai, dos avós, tá? De parentes de primeiro grau, de parentes do suposto pai, a gente pode reconstruir o DNA do suposto pai e fazer. Esse é o exame mais feito. Muito bacana. E temos aqui mais participação do telespectador com perguntas na telinha. Vamos lá ver quem é. A Leila Chagas de Neópolis pergunta: é possível emagrecer com saúde após o exame e não ficar com aquele aspecto abatido? Isso é um problema puramente de estética, por exemplo, para você ter ideia, eu sou reduzido. E comportamental também. Sim, no caso, redução do estômago. Eu sou reduzido. E todo mundo me diz que eu não fiquei com esse jeito abatido, né? Isso é uma questão, abatido que ela fala, é no sentido físico ou psicológico. Também tem essas duas vertentes aí. E também tem o fato de que o exame vai lhe dar um raio-x e vai apontar os caminhos que você deve desenvolver para melhorar a sua situação física, de emagrecimento, por exemplo, que é o que estamos conversando agora. Mas isso não vai dar em nada se você não adotar a postura recomendada. Disciplina. Disciplina. Uma outra pergunta que faço para você quais são os outros? Você falou que o exame de paternidade é feito pelo DNA, é o exame mais comum existente hoje. E quais são digamos assim, os outros tipos de exame que nós temos? No laboratório, a gente faz todo e qualquer tipo de exame laboratorial, desde uma dosagem de glicose simples até um painel genômico, que é o mais de maior evolução. Tudo através do DNA? Não, aí nós temos no laboratório o departamento de genética, que aí vem a parte de DNA. No DNA eu tenho teste de paternidade, eu tenho estudo de algumas alterações genéticas que ocorre câncer, algumas que desenvolvem outros tipos de doenças, como trombose venosa profunda. Então, tudo aquilo que hoje tem uma alteração genética específica, hoje a gente faz lá no laboratório. Muito bem, é um raio-x que aponta vários outros caminhos sobre até para que se enxergue possíveis doenças que poderão ou não se manifestar no futuro. Essa é a grande ideia. O teste de DNA, o exame de DNA, porque o pessoal muito liga exame de DNA, teste de paternidade. O teste de paternidade é um exame de DNA, tá? Mas os exames em que a gente estuda o DNA, o objetivo maior é a gente prevenir que uma doença possa ocorrer. É como eu disse. A alteração genética ela não vai mudar, mas o ambiente em que você vive pode mudar. Uma predisposição à trombose venosa, existe possibilidade de não acontecer? Existe, você pode tomar um anticoagulante previamente. Uma hemocromatose, que é o acúmulo de ferritina, pode não vir a acontecer? Pode, você diminui a ingestão de ferro do seu organismo. Então, essa é a ideia de fazer os estudos, prevenção. Muito bem, chegou aqui uma última pergunta, o telespectador não se identificou, mas ele gostaria de saber como o endocrinologista influi para acompanhamento de emagrecimento, por exemplo. A influência total e absoluta do endocrinologista, né? Acho que o emagrecimento, ele é multidisciplinar, né? Ele precisa do laboratório para ver como é que estão as suas taxas de hormônios e precisa claro que vai precisar do endócrino para avaliar o nutricionista para ver a parte alimentar, o personal para ver a atividade física. Então, a redução de peso, às vezes quando não consegue, o cirurgião para você fazer a sua cirurgia bariátrica. Então, todo mundo tem que estar bem envolvido nisso aí. Muito bem. Agradeço a participação de Roberto, do DNA Center, Roberto Chaves, pela sua participação no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, estou à disposição sempre que necessário. Muito bem. Um excelente final de semana, você que nos acompanha, mas continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.
Boa Tarde Cidadão. Oferecimento